Olá, turma. Acabei de gravar um episódio excepcional com a Silvia. Como foi, Silvia? Maravilhoso. Acho que a NetSeg segue a Vive Mais, porque nós pensamos da mesma forma. A Vive Mais pensa na longevidade ativa e a NetSeg pensa na segurança ativa. Então foi uma boa parceria. Muito obrigada. Olha só isso. Roda a vinheta. Alô, amigos e assinantes do portal NetSeg, estamos aqui novamente no espaço maravilhoso da Shura, nossa parceria já com 2 anos, passando por esse espaço aqui, gravando com vários profissionais, trazendo novas ideias, trazendo novos conteúdos. Eu sou o Luiz Carlos e estamos aqui novamente para mais um grande episódio. E se você não está inscrito no canal, deixa aí a tua inscrição, ativa o sininho, deixa o seu like para que o conteúdo possa se espalhar e chegar em muito mais pessoas, né? Mas hoje, especialmente hoje, eu estou aqui com uma profissional que tem mais 30 anos de experiência na área executiva, com forte atuação em gestão de projetos, gerindo projetos multidisciplinares de tecnologia e marketing, na formação de equipes, com uma exposição internacional ainda, olha só, com benchmark realizado em Israel e na Europa, e engajada em questões sociais e do envelhecimento. Mas nesse momento ela saiu do mundo corporativo, resolveu empreender, foi fundadora da startup Vive Mais e do projeto Juntando Pontas, integrando o idoso e a sociedade, né? Então, acho que sempre buscando promover a segurança e a prevenção de acidentes e a manutenção da saúde. Estou falando nada mais nada menos que a Silvia Scagalarini, que está aqui junto com a gente, diretora da Vive Mais. Obrigado pela participação, Silvia. Olá, Luiz, muito obrigado. Eu agradeço a NetSeg o convite de estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre segurança, sobre envelhecimento, sobre saúde mental e trazer esse recado aqui para os seus ouvintes, né, de como viver bem e melhor e seguros, né? Que esse é um dos nossos objetivos também. Então, te agradeço muitíssimo o convite de falar aqui na NetSeg. Ah, legal, né? Muito bacana. A gente que agradece estar aqui podendo falar de um tema tão em que São Paulo, como uma cidade como totalmente estressante por natureza, precisa de cuidados com a segurança emocional, com a segurança física e não para, né? Mas antes de mais nada, eu quero ouvir de você um pouco como foi essa trajetória, né? Como foi a decisão de parar a trajetória no mundo corporativo para empreender nessa área do envelhecimento. Então, Luiz, a minha história, depois de 30 anos de mundo corporativo, eu fui percebendo a dor do filho adulto, a dor de cuidar de quem está envelhecendo ao nosso lado, que são os nossos pais. Eles que sempre cuidaram de nós. Então, dentro do mundo corporativo, você passa a não ter tempo. A sua vida é de reuniões, visitar cliente, correr atrás, quer dizer, você fica das 8 às 8, se bobear, né, envolvido com o trabalho. E nisso eu tinha algumas demandas dos meus pais que eu não conseguia acompanhar. Levar uma consulta médica, acompanhar em algum evento religioso, até um falecimento de alguém. Então, eram coisas pontuais que muitas vezes eles me ligavam, da onde eu estava eu não conseguia sair, não conseguia dar essa atenção. E nesse momento eu também comecei a envelhecer. Eu fiz 50 anos e decidi então sair do mundo corporativo para empreender e montar uma startup focada na longevidade ativa, para dar essa manutenção e qualidade de vida para os idosos, para que eles pudessem ter companhia de qualidade e se manter sempre ativos, tanto mentalmente como fisicamente, que é o mais importante. Que legal, né? Assim, é uma preocupação da humanidade, né? Que todos nós temos que passar por esse processo. O envelhecimento faz parte da vida, faz parte do ciclo da vida, né? E você falou uma coisa que eu gosto muito, né? Que é respeitar a fonte, né? A nossa fonte é única, né? Os nossos pais são os únicos que foram capazes de nos permitir estar aqui hoje, estar vivos, né? E quando a gente pensa em segurança, né? Qual é a preocupação de uma startup que olha para o envelhecimento ativo, você falou, é isso? Sim. É, qual é a primeira preocupação em termos de segurança, né? Não só física, mas
emocional, segurança mesmo privada? São vários aspectos que a gente tem que pensar em relação quando a gente fala segurança, né? É algo bem amplo, esse tema. Primeiro, a manutenção da qualidade de vida desse idoso dentro da residência é uma grande preocupação para quem está fora, né? Então, você saber que o seu pai está bem dentro da residência, você precisa ter equipamentos. Então, um dos pontos que a Vive Mais apoia também e recomenda que as pessoas tenham câmeras de segurança, que você tenha alguns dispositivos que possam te permitir estar alerta e atender esse idoso no momento que ele necessita. Esse é um dos pontos, por exemplo, quando nós criamos a nossa tecnologia da Vive Mais, nós temos um botão de segurança dentro do aplicativo da pessoa que cuida ou que faz a companhia para o idoso. É um botão de pânico, é isso? Botão de pânico. Então, Ah, por legal. exemplo, caso o idoso caia, aconteça qualquer problema, passe mal, ou a pessoa que está acompanhando o idoso já aperta esse botão de pânico, já cai na nossa central e a gente já consegue ligar para o familiar. Então, todo o tempo a gente se preocupa muito nessa questão de segurança, tanto a física como a emocional. Porque, infelizmente, o nosso país não é um país seguro. Né? E a gente não pode deixar uma pessoa de mais de 60 anos, ou até mesmo uma criança, sem a gente ter um respaldo desse cuidado. Então, um dos pontos também fortes que a Vive Mais se preocupa em questão de segurança é na qualidade dos profissionais. Então, esse profissional precisa estar muito bem formado e qualificado para que ele possa saber sobre envelhecimento. Então, a segurança passa para aí, no primeiro momento, que é a formação e a qualificação dos profissionais. Depois disso, a gente começa a operar dentro do atendimento com esse idoso. Legal, legal, bacana. Ou seja, tem um processo aí a ser seguido. Tem um processo. Um processo que você passa da formação para o atendimento e aí você vai identificando quais são as necessidades desse longevo. A necessidade de cuidado da saúde mental. Então, esse é um ponto forte da segurança, porque todos nós, emocionalmente, em algum momento, passamos por algum tipo de situações desgastantes. Muitas vezes você tem um seu pai, o seu tio que aposenta, foi um grande profissional, ativo durante anos, se aposenta, está em casa sozinho. O que fazer quando eu estou em casa sozinho? O que fazer quando eu fico viúvo, alguém falece, que está muito próximo a você? Os filhos do outro lado não conseguem dar esse suporte. Então, por isso que a gente recomenda que ele tenha um profissional para mantê-lo ativo, para fazer uma atividade social, para poder ser este amigo companheiro, para mantê-lo sempre ativo. Então, nesse leque de profissionais aí, além da capacitação, você tem diferentes profissionais para cada tipo de necessidade, é isso mesmo? Sim. Algo curioso na Vive Mais é que a Vive Mais reemprega profissionais com mais de 40 anos. Ah, Então, que legal. como eu, quando saí do mercado de trabalho, tinha 50 anos, identifiquei que tem muitas pessoas que querem se reinventar profissionalmente. E as pessoas usam seus dons, os seus talentos, aquilo que eles mais sabem fazer. Por exemplo, temos psicólogos que hoje atendem os idosos para conversar sobre finitude, que é um tema muito difícil de se falar. Ou para atender a família, quando a família está passando por um problema de finitude. Ou até mesmo atender a família para falar sobre as grandes síndromes do envelhecimento. Então, a gente tem pessoas que são jornalistas que vão à residência do idoso para escrever um livro, escrever a sua biografia. Profissionais de informática, engenheiros da área que se aposentaram, que hoje gostam de ensinar o idoso a mexer no celular, no computador, a entrar no Zoom. Então, cada um usa o seu talento e o seu dom para trabalhar na longevidade. E como é que a tecnologia entra aí, né? Você estava falando da importância da tecnologia, né? É uma plataforma onde que o filho, enfim, a pessoa que tem essa necessidade, busca aquela função, ele encontra isso num espaço. Sim, a gente tem um aplicativo da Vive Mais, Hum. né, que ele está nas lojas da Apple e da Google. Ah, Então, o familiar, o filho, ou o próprio idoso, muitas vezes, ele baixa o nosso aplicativo, ele faz o seu cadastro no aplicativo e aqui ele vai encontrar a atividade que ele quer fazer. Então, ele vai colocar, olha, quero uma atividade externa. Vai aparecer uma série de atividades. Passear no parque, acompanhar uma consulta médica, ir a um restaurante. Daí ele vai clicar. Quero essa atividade. Qual a data e o horário que ele quer fazer essa atividade?
E ali vai aparecer uma relação de profissionais que estão aptos para atendê-lo naquele dia. E ele escolhe, ele vai ver a mini bio do profissional, e ele vai falar, puxa, esse profissional tem mais o meu perfil, e escolhe e agenda. Ou se ele preferir, se ele não for tão tecnológico, ele pode ligar via o nosso WhatsApp, mandar uma mensagem, a gente entra em contato com ele e explica e ele fala a situação que ele quer e a gente dá a sugestão dos profissionais. Ou mesmo ele pode ele fazer uma ligação telefônica. Então, a gente abre múltiplos canais para atendimento. A gente não se restringe só ao aplicativo, porque sabemos que hoje, o longevo de hoje, não é tão conectado via aplicativo, mas o longevo de amanhã sou eu e você. Sim, Então, nós já exato. temos essa facilidade de poder chamar via um aplicativo. Não, legal, você sabe que você falou uma coisa interessante, né? Eu estava lembrando outro dia com uma roda de amigos, uma roda de profissionais, mas acabam sendo amigos depois de vários anos, que nós somos de uma geração em que não existia o celular. Hoje, o jovem e o que vem vindo aí, as crianças que estão chegando, parece que já não conseguem viver sem. Né? Então, é um contraste muito grande, né? Porque não é só o jovem. Hoje, a gente, quando trabalha, está ali Sim, colado com o celular o tempo inteiro. A maior parte dos negócios são fechados via WhatsApp. sim. Então, às vezes, hoje não é nem presencial. Na minha época, a reunião presencial era fundamental para você ter um grande contrato, um grande parceiro, um grande, no caso nosso, somos mídia, um grande anunciante, né? Então, é, isso mudou numa velocidade, né, que eu acho interessante trazer esse tema, uma velocidade muito grande, porque na época em que computadores foram chegando, os celulares e tal, eles iam se modificando, que para nós era rápido, mas ainda no seu tempo, não era todo ano e tal. Hoje, a velocidade da evolução da tecnologia, com adventos como inteligência artificiais, machine learning, é absurdamente rápida, né? Como é que você, eh, pensando primeiro nesse profissional que está por trás, né? Como é que ele é, embora eu achei bacana o fato de você trazer o profissional de acordo com a aptidão que ele tem para ajudar, mas como é que prepara esse cara? Então, a gente trabalha num processo de educação continuada, né? A gente tem um curso EAD da Vive Mais, junto com a Faculdade de Jardins, que é para poder formá-lo em gerontologia, para que ele possa ter eh, sempre informações atualizadas sobre o envelhecimento, né? E poder estar apto para poder atender. E também temos que formá-lo sobre as atualizações e as novas tecnologias que vão surgindo, né? Você colocou um fato realmente curioso. Na minha época, nós usávamos a ficha que tinha que estar no bolso, né? A ficha do Exato. orelhão. Deixa eu ver, exato. Se a gente falar hoje para uma criança o que é uma ficha, ela não vai saber, ela só sabe mexer com o dedinho, né? Exato. Então, assim, hoje uma criança consegue agendar um serviço da Vive Mais para o seu avô, porque ela sabe mexer, e o seu avô não, porque ainda Exato. tem algumas requisitos do passado, né? E toda essa mudança dessa tecnologia e do nosso modo de vida foi positivo por um lado, por outro lado gerou um isolamento muito grande. Então, hoje a gente tem a tecnologia, a gente tem acesso a muita informação, mas estamos sozinhos. Então, o contato físico acabou desaparecendo em alguns segundos. Ah, eu falei com o meu pai pelo WhatsApp, mandei um oi, ele mandou um bom dia. Mas será que ele realmente está bem? Será que ele não está precisando conversar com alguém? Será que ele não consegue ainda assistir um filme antigo se hoje ele só consegue colocar nos streaming? E se ele quiser assistir um filme antigo e conversar sobre esse filme com alguém? Tem alguém que coloque o DVD ainda para ele? Ele tem na casa dele, mas o filho dele não tem. Então, são essas situações entre o passado, o presente e o futuro que a Vive Mais procura estar inserida. Né? E falando realmente dessa questão da segurança que a gente está trabalhando aqui junto com o seu post, né? É tudo isso estar inserido nesse processo de segurança de você visualizar que o seu pai está bem, né? Que ele está seguro com aquele profissional que está indo na casa dele. Então, se eu posso ver pelo aplicativo que ele se conectou a um profissional, nessa conta, o filho também faz parte da conta da Vive Mais. Ele sabe quem o pai chamou, quem é o profissional que vai na residência, ele controla via monitoramento de todo esse processo desse profissional que está na residência dele. Como ele pode ter dentro da residência dele câmeras de segurança onde ele pode observar. É um fato curioso, por exemplo, na minha casa, a minha irmã instalou câmeras
para monitorar a minha mãe quando ela fica sozinha. Saber se ela está bem, se não passou mal, se precisa de um suporte, mesmo ela tendo apoio da Vive Mais para poder ir em algumas horas. A Vive Mais não é também, não é somente para aquele cuidado do idoso que precisa de uma enfermeira que está acamado. Muito pelo contrário. Nós somos para atender os filhos daquela demanda pontual que o seu pai precisa. Nem sempre o idoso quer uma pessoa 24 horas ao lado dele. Então, eu vou chamar um profissional para escutar música comigo, para cantar comigo, para jogar um xadrez, para me acompanhar numa compra, para escolher um presente para o meu filho. Eu vou chamar aquele profissional por hora. Isso não onera a família nem os filhos. E aquele idoso tem uma vez por semana uma pessoa ou outras pessoas. Ele pode chamar 3 profissionais diferentes. Ah, hoje eu quero sair com a Raquel. Ah, amanhã é a Kátia que vem fazer estímulo cognitivo comigo. Ele vai formar uma rede de amigos. Então, esta é a nossa função da Vive Mais. Muito, mas muito legal. Agora, eu comecei a encaixar as peças aí do quebra-cabeça e é bem bacana, né? Ou seja, quando você chama de envelhecimento ativo, você está trabalhando na prevenção. Quer dizer, não esperar ele ficar senil, doente ou numa cama, como você falou, mas preparando ele da aposentadoria até os últimos dias de uma forma ativa, consciente, e que eu acredito que vai trazer uma qualidade na saúde e na segurança física dele muito maior. Eu estava lembrando agora, você estava falando aí, eu lembrei, né? Tem um amigo nosso que falou assim, cara, eu não penso em parar de trabalhar, porque isso é que me mantém ativo, ele é da nossa faixa e tal, e eu já estou aposentado, mas eu continuo trabalhando. Ele falou, na verdade, a minha real aposentadoria vai acontecer 7 dias antes da minha missa de 7º dia. Eu acho que é isso, né? Enquanto a gente está ativo, eu gostei da palavra do envelhecimento ativo, é muito legal. E eu entendi também que a tecnologia passa a ser fundamental na hora de você estar acompanhando a distância, estar podendo participar desse processo mesmo que através de alguém que está fazendo aquela função necessária que você nesse momento não tem tempo, está numa fase produtiva, correndo, trabalhando, muitas vezes viajando. Então, acho que fica a dica aí para os nossos anunciantes, distribuidores, marcas, é uma oportunidade de mercado. Aqui nós estamos falando de um espaço novo, automação e segurança dentro da casa, onde você tem pessoas idosas, colaborando para a atividade dele, né? Sim, sim. Vamos chegar com a IA, que pode ter formas de comunicar, de se falar, como tem a Alexa hoje, que você pode pedir para ela ligar para a família, quer dizer, mas ainda precisa ter tecnologia simples. Então, isso que a Vive Mais busca, ter uma tecnologia simples e fácil de manusear. Porque tudo que é muito complexo requer estudo e nem sempre a gente consegue. Sim, sim, é verdade. Não, é assim, acho que você falou uma coisa fundamental que está tomando conta da tecnologia hoje, que é o comando de voz, né? O comando de voz, ele não só é simples, como ele te atende conforme você consegue falar, né? Que eu acho que o idoso é uma coisa que ele consegue solicitar, pedir, fazer uma ligação, né? E um equipamento com comando de voz, uma automação, que seja Alexa ou qualquer outro aí, né? Tem o Google Home, tem outras marcas que possam traduzir essa necessidade em atender, que seja uma música daquele momento, que seja ligar uma TV, que seja ligar um ar-condicionado para ficar mais confortável, enfim, são coisas que a automação proporciona e que junto com a segurança acaba atendendo essa necessidade. Eu acho que assim, a automação é um ponto que veio para ficar, né, das casas inteligentes, e tem que ser a casa inteligente para todos. Então, para longevo e para os jovens. E aí, no longevo, pensando nessa questão da segurança. Se eu posso falar, socorro, preciso de ajuda, a inteligência artificial precisa entender que ela vai ligar para aquela lista de pessoas que ela precisa de ajuda. Porque pode acontecer do idoso cair no quarto e ninguém escutar que ele está caído no quarto. Você não viu o caso do ator que morreu em casa, ele e a esposa ficaram lá quantos dias até poderem encontrar? Quer dizer, então, se você tem alguns sensores que monitoram, não é para restringir o seu ir e vir e a sua liberdade, não, mas para monitorar que você está passando bem se você mora sozinho. E se tem algum problema, alguém já ser acionado imediatamente.
Então, eu acho que é isso que os seus assinantes e marcas podem contribuir para a longevidade. E a Vive Mais está aqui para trabalhar com vocês. Não, legal, né? Porque eu acho que assim, vai chegar uma hora que você vai poder até recomendar isso, né? Já que você pode ter um profissional, que eu acho que pode criar até um processo, alguém que tem uma necessidade de cuidar dos pais à distância. Primeiro, ele vai preparar aquele pai para a tecnologia. Talvez ele não precise colocar logo de cara, mas ele vai preparar, porque você diz que você tem profissionais que ajudam a entender a tecnologia, treinam, preparam desde celular até mesmo um comando de voz para começar a entender como ele pode ser mais autônomo Sim, e ter uma privacidade, ou seja, consiga viver sozinho com autonomia, né? Porque você não precisa ter uma pessoa morando 24 horas sim. e vai preparando para a tecnologia, né? É isso. Isso é o futuro. Que legal, isso é o futuro, né? Bacana, Silvia. Acho que assim, tem coisas que as pessoas acabam não pensando, principalmente no corporativo, né? O corporativo exige demais em um determinado período da vida da gente. Você ficou 30 anos, é bastante coisa, né? Exige demais e você depois esquece que tem a volta, né? Ou Uhum. seja, depois que você ficou, tem gente que fica 30, 35, 40, 45 anos trabalhando no mundo corporativo e depois para e fica assim, e agora? O que eu faço? Sim, acho que a gente tem muito para contribuir. Então, a Vive Mais é para o idoso que necessita de companhia e para o idoso que quer trabalhar. Também a Os gente, dois a lados, gente exato. trabalha nas duas pontas, Uhum. né? Eu acho que assim é uma contribuição dentro da mesma geração, vamos assim dizer. Não, e o muito bacana que você falou, né? Quando você contrata profissionais para trabalhar de 45 em diante, é isso? Isso. São profissionais que não só passaram por esse período, ou para o corporativo, ou já tiveram uma atividade fixa, e que agora estão, para até se manter ativos, se preparando, estudando para entender aí como melhor colaborar com a longevidade de muitas pessoas, porque ele vai estar cada hora num espaço diferente, com pessoas diferentes. Isso vai mantê-lo ativo também, Sim. né? Vai obrigá-lo a se preparar com a tecnologia que ele está ensinando, porque também vai chegar a vez que ele vai precisar usar, e aí você fecha as pontas, eu acho que o juntando pontas é um pouco disso, né? Sim, é justamente isso, a gente fechar esse ciclo, né, e trazer melhor qualidade de vida para todos, para quem trabalha, para quem atende, para a família e para o profissional que está dentro das empresas. Então, esse é um papel também, um olhar que a Vive Mais quer trazer para o corporativo, para que o corporativo entenda essa nova necessidade do seu colaborador. Porque Legal. hoje nós temos os jovens que são a geração sanduíche. Eles não sabem como trabalhar em casa, ter a preocupação com os pais, com os avós e como cuidar dessas demandas. Então, é um olhar hoje das empresas também para essa saúde mental do colaborador em relação à sua família. Quer dizer, então, Boa. como que a Vive Mais pode ajudar a sua empresa a incorporar ações de qualidade de vida estendida à família? Isso também é um dos nossos pilares. Ótimo, você falou um novo ponto, né? Porque hoje, com o híbrido, né? Quando o cara está no escritório, ele está distante, ele precisa acompanhar, que seja através da tecnologia. Quando ele está em casa, ele precisa ter a tranquilidade de trabalhar naquele horário e não ficar preocupado com quem está do lado, né? Sim. Então você tem os dois lados da moeda. Para o corporativo, você está falando em produtividade eficiente, porque o cara está seguro de que está tudo em ordem na casa dele e consegue produzir melhor. Faz sentido? Isso, ele consegue ter presenteísmo, quer dizer, eu estou no trabalho, estou em casa, estou em casa. Né? E ele não precisa sair de uma reunião para acompanhar o pai ao médico. Não, a empresa pode proporcioná-lo para ele, através de parceria com a Vive Mais, um profissional que faça essa mesma função e ele fique tranquilo. Legal. Então, a gente trabalha dentro do B2B2C, quer dizer, atendendo as empresas e atendendo o colaborador e sua família. Muito legal, quer dizer, o circuito completo B2B2C, né? E eu aprendi termos novos hoje, né? O envelhecimento ativo eu gostei muito, porque atividade é tudo, né? Quando estamos úteis, estamos mais em condições de discernir, de escolher, de pensar. E a questão
do presenteísmo, é esse o nome, o Sim. termo? Esse é um novo termo que eu achei bem bacana, ou seja, você quer estar concentrado na sua atividade, você precisa estar presente, independente de onde você esteja, porque hoje estão Isso. dizendo que é office everywhere, né? Então, em Aham. todo lugar você está trabalhando, independente do lugar que você esteja, mas se não estiver presente, né, a produtividade vai embora, né? É isso aí. Muito legal. Sim, acho que eu ficaria aqui conversando contigo um tempão. E muito legal ter essa coisa. Quero deixar aqui, vou colocar aqui embaixo o site Vive Mais, é sem o i no final, né? vivmais.com.br. .com.br. Está aí uma plataforma de oportunidades. Eu acho que lá nessa plataforma você encontra também a opção de ações de patrocínio e tal, porque a empresa de segurança e tecnologia e automação que queira ser parceiro da Vive Mais vai ter aí um campo vasto de oportunidades para aplicar toda essa tecnologia nas casas, nas empresas, né? Eu acho que Isso, se você me permitir, você coloque, por favor, nosso WhatsApp, que muitas vezes é muito mais fácil mandar uma mensagem para nós no WhatsApp, a gente conversa, a gente marca reunião, a gente atende a família, atende o RH da empresa, ou a área de marketing das empresas, de produtos, que queiram falar sobre essa nova tecnologia que a gente pode ser parceiro. Não, entre os nossos assinantes tem muita gente aí que trabalha em grandes empresas, já passou por aqui, Head de Segurança da Google, da Microsoft, enfim, de várias grandes empresas que são parceiras das pessoas, né? Que sabem que uma corporação é feita de pessoas. Então, é importante cuidar dessas pessoas para que a corporação possa seguir crescendo, né? Acho que é um ponto importante. Agora eu quero te fazer uma última pergunta, assim. Qual que é a sua paixão por áudio? Já que nós estamos aqui nesse templo sagrado do áudio, né? Se respira o áudio de qualidade, eu quero saber qual é a sua grande paixão, se é música, o que que é, por onde anda? Olha, a minha grande paixão eu acho que é a música, né? Eu acho que assim, gosto muito de música, então é assim, ter instrumentos de qualidade para a gente poder escutar uma boa música, ou até mesmo a gente tentar arriscar a nossa voz, Boa. sem ninguém ficar vendo, acho que é assim, muito legal. Eu gostei muito desses equipamentos que você está usando aqui, e a minha paixão é a música. Eu acho que a música encanta a alma. Então, mesmo que você está sozinho, você está cantando alguma coisa que está encantando a sua alma. Legal, bacana. Não, é isso. Então, agradeço de novo a tua participação, achei muito rica. Nós vamos deixar toda essa informação aqui na tela para que quem está assistindo possa levar as suas dores, no caso se tiver algum problema com idosos, ou mesmo levar a sua tecnologia para colaborar nesse novo momento do envelhecimento ativo. É isso? Aí. Legal, muito Gratidão, bacana. Luiz. Gratidão, Obrigado a NetSeg. você. Então, a Vive Mais cuida de quem você mais ama. Legal, excelente. Ó, e aí nós vamos deixar aqui para você lembrar da gente com mais tempo, deixar lá na sua mesa uma hora do seu café. E, gente, de novo, vou pedir para você, não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho e desce o dedo no like aí para que o Google entenda que muita gente tenha que receber esse conteúdo. Obrigado, semana que vem tem mais. Tchau.